Olá, daqui é a Margarida do Fumaça. O Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, foi o primeiro hospital psiquiátrico do país a abrir, em 1848, e o primeiro a fechar. Os seus últimos 24 moradores saíram em julho de 2011. Para onde? O estudo de trajetórias pelos cuidados de saúde mental em Portugal, promovido pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e a Associação Encontrar-se, conseguiu perceber que vários foram dispersos em lares. Outros passaram a habitar o Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos e instituições particulares de solidariedade social, as IPSS. Os hospitais encerrados deveriam ser substituídos por cuidados continuados integrados de saúde mental. Aí haveria respostas de internamento, ambulatório e apoio domiciliário destinadas a pessoas com doenças mentais graves. Mas passaram-se 6 anos desde o encerramento do Miguel Bombarda até que as primeiras camas para esse efeito fossem criadas, em junho de 2017. No final desse ano, havia 165 lugares para internamento e ambulatório de saúde mental e 24 de apoio domiciliário, todos em IPSS. Em 2018, ano do último relatório disponível, eram 255 vagas, mais as mesmas 24 de apoio domiciliário. O que se passou até 2017 foi uma transferência da capacidade de internamento na área da saúde mental do setor público para o setor social, onde se incluem as instituições das ordens religiosas e organizações não governamentais com quem o Estado tem contratos de convenção. Estas representavam 64% da capacidade de internamento em 2016. Este contexto é útil para ouvir a conversa que se segue. A propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado a 10 de outubro, publicamos a entrevista que fiz há uns meses, no início de junho, ao médico Miguel Bragança. Psiquiatra no Hospital de São João e professor auxiliar convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Miguel Bragança é, desde 2018, presidente do Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. Colégio esse que tem responsabilidade na formação dos psiquiatras e na monitorização do funcionamento dos serviços de psiquiatria e saúde mental. Eu e o Bernardo Afonso fomos entrevistá-lo ao consultório privado, onde também dá consultas no Porto, para a série documental sobre saúde mental e prevenção do suicídio em que estamos a trabalhar. Falamos sobre a psiquiatria no Sistema Nacional de Saúde e no terceiro setor, sobre a saúde mental em tempo de pandemia e sobre as profundas desigualdades de acesso a tratamento psiquiátrico e psicológico em Portugal. Fiquem com a entrevista. Se Portugal tem falta de psiquiatras, existe um rácio internacional de psiquiatras que varia muito, mesmo nos países desenvolvidos. Nós sabemos que o país que tem mais psiquiatras no mundo per capita, a grande distância de todos é a Suíça. Tem uma percentagem de psiquiatras de 37 psiquiatras por 100 mil habitantes, que é uma coisa impensável. Há estudos que mostram, os estudos são todos, não quer que estejam mal feitos, mas são reportados a dados muito, de épocas muito diversas, quer dizer, nesses estudos há dados de 2010, 2008, 2018 e portanto não é possível fazer um retrato europeu ou mundial. Geralmente a média pensa-se que são 11 por 100 mil habitantes. Portugal nesse sentido está na média. Tínhamos um atraso e agora estamos a recuperar porque estamos a formar mais psiquiatras. Há quem ache que temos menos que o que deveríamos ter, há quem ache que temos demais, menos pessoas acham isso. Agora, nós temos um problema que é um problema da medicina portuguesa, que é como entraram muitas pessoas no 25 de Abril, todos nós sabemos que vai agora, nos próximos 2, 3 anos, vai ser uma grande quantidade de médicos que se vão reformar e psiquiatras não escapam a isso. E, portanto, nós estamos a tentar aumentar as vagas do internato médico para formar mais psiquiatras, sobretudo nos próximos 5, 10 anos, onde vai haver uma debacle do número de psiquiatras. Portanto, o rácio penso que vai diminuir ligeiramente, embora nos últimos 10 anos fizemos um esforço grande de aumentar. Nós estamos neste momento a formar cerca de 70, 75 psiquiatras por ano. Qual é o rácio em Portugal? Portugal neste momento estaria nos 11,4 ou 11,3 por 100 mil habitantes. E aí estamos a falar do setor público, privado, todos setor social? Todos os psiquiatras. Mas
é assim em todo o mundo. Certo, portanto, claro. não se pode. Agora, nós sabemos que desses, imaginemos que são 1.100 psiquiatras, 400 e qualquer coisa, 420, 30, estão no setor público só. O setor público não gosta de psiquiatras. Porquê que diz isso? Não gosta porque não os contrata. E há falta de psiquiatras no setor público? Há falta de psiquiatras no setor público, claro, porque o setor público é nuclear para a psiquiatria, porque a psiquiatria não tem dinheiro, não tem um lobby político, como tem outras especialidades. Os doentes mentais não têm um grupo que os apoie forte no sistema político, no sistema social, que faça uma task force para, por exemplo, ter medicamentos para a vida, caríssimos ou caros, que sejam gratuitos, como em muitas outras doenças, em doenças graves, incapacitantes, como nós temos. Não tem um lobby para isso acontecer. Geralmente os serviços de psiquiatria estão depauperados sob o ponto de vista físico. Ainda por cima os serviços de psiquiatria vivem, sobretudo, da matéria humana, dos recursos humanos. Mas se formos olhar, e portanto seriam baratos, nós temos pouquíssima tecnologia, quase nenhuma, tirando os aparelhos de eletroconvulsivoterapia e pouco mais, são recursos humanos e instalações. É só olhar para as instalações dos serviços de psiquiatria e estamos conversados. Nem esse mísero recurso económico que é ter um gabinete mínimo para dar uma consulta digna. Eu dou-lhe um pequeno exemplo: um hospital central do Porto, de referência importante, tem, por exemplo, 7 ou 8 gabinetes para uma população enorme, para observar doentes em consulta, e 3 ou 4 gabinetes têm 6 metros quadrados. E estamos a falar do Hospital de São João? Estamos a falar de um hospital do Grande Porto. 6 metros quadrados, em que a IERS obriga a que um gabinete tenha pelo menos 11 metros quadrados para existir como gabinete médico. E eles continuam a existir. Nem para gabinetes, uma coisa simples. Portanto, a psiquiatria está depauperada de recursos, e também os recursos humanos, com certeza. Nós temos uma quantidade enorme de psiquiatras que, portanto, a grande maioria dos psiquiatras trabalha no sistema privado, ou convencionado, nos hospitais gerais privados, ou consultórios privados, poucos agora, porque está tudo mais ou menos encostado aos hospitais privados, que fazem lá consultas. E, portanto, é por causa disso, porque o Estado aposta muitíssimo pouco na psiquiatria, nos doentes agudos, nos doentes subagudos, nos doentes de evolução prolongada. Nós temos a Lei de Saúde Mental e o Plano de Saúde Mental, que era abrir uma quantidade enorme de recursos dos cuidados continuados. Estão por abriram meia dúzia, 50 ou 100 ou 150, de 1.500 ou 2.000. Portanto, nós estamos... Há uma expressão desagradável, mas que é muito repetida, que é a psiquiatria, o parente pobre da medicina, mas sim, é isso mesmo. Está muito desgastado esse termo, mas ele, embora seja um bocadinho desagradável, ele é absolutamente verdadeiro. Mas é só falta de vontade política? Ou qual é a origem dessa falta de vontade política? Não é só a falta de vontade. Primeiro é falta de vontade política, porque não há um lobby. Segundo, porque as pessoas que sofrem de doenças mentais não são bons eleitores. E, portanto, não elegem, não são os bons clientes para os partidos políticos. Terceiro, porque também existe o estigma da doença mental. Quer dizer, uma coisa é nós vermos uma pessoa com uma hepatite, ou seropositivo pelo VIH, ou doente oncológico, mas as pessoas... Há um artigo muito interessante no El País aqui há um mês. O El País foi falar com doentes crónicos, o que é que eles achavam da pandemia. E eles dão duas respostas absolutamente divinais. Dizem que não só o estigma, como o distanciamento pessoal é uma coisa que eles conhecem desde sempre. Ou seja, eles estarem confinados e o distanciamento pessoal, eles conhecem. Portanto, eles estão bem, porque eles continuam a viver confinados ou distanciados dos outros.
E, portanto, a população, com certeza, a população acha que as pessoas acham que podem ter um problema oncológico com envelhecimento, podem ter um acidente, podem ter uma coisa qualquer, uma diabetes. Parece que temos 2 milhões de diabéticos em Portugal, segundo diz a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, é porque é, e hipertensos, mas as pessoas acham que não são doentes, que os doentes mentais são os outros, e, portanto, estão confinados assim a um sítio esconso, e são relativamente silenciosos, e quanto menos barulho fizerem, melhor. Sempre foi assim, agora está melhor, desde que nos anos 80, 70, os serviços de psiquiatria entraram nos hospitais gerais. E fecharam os hospitais psiquiátricos. Fecharam, reduziram-se, sim, mas muitos dos doentes que estavam nos hospitais psiquiátricos foram postos na rua, que eram pessoas que não tinham, e isso aconteceu ainda há relativamente pouco tempo, que foram colocados em lares, em vez de ficarem em instituições hospitalares. Mas essa mudança para os hospitais gerais melhorou até para o estigma que a psiquiatria tinha e tem dentro da população médica. A psiquiatria é uma coisa interessante. Os psiquiatras são indivíduos tradicionalmente engraçados para os nossos colegas, mas não contam no fim das contas. E, portanto, estão relativamente ao lado do hospital, que são chamados quando necessário para certas determinadas coisas, mas eu não direi que são de segunda, não é isso, claro. Porque a psiquiatria conseguiu agora, involuntariamente, uma coisa muito importante que mostra a sua relevância epidemiológica, que é no célebre exame para a entrada da especialidade, o que antigamente se chamava o exame do Harrison, uma coisa dantesca e tal, que agora é a Prova Nacional de Acesso, que era o famoso Harrison. Agora a prova é realizada com 5 especialidades, que é uma prova clínica, e a psiquiatria, nas 50 especialidades que existem na Ordem dos Médicos, é uma das 5 especialidades. Eu fiz parte dessa comissão, e porque é que a psiquiatria está lá? É uma das 5, e que, portanto, tem uma percentagem de perguntas, 10% das perguntas são exclusivamente sobre clínica psiquiátrica, devido à sua relevância epidemiológica no país. Ao estarmos a formar médicos, convém que eles percebam, é uma excelente estratégia de prevenção primária das doenças mentais, que é pôr os médicos de medicina geral e familiar, isso, com conhecimentos clínicos, para diagnosticar as perturbações psiquiátricas minor ou acompanhar as major, e portanto essa entrada na Liga dos Campeões, digamos assim, ou na primeira divisão da psiquiatria, deve ser exclusivamente à sua epidemiologia, quer dizer, à prevalência das doenças mentais na população, e não tanto uma decisão política em si mesmo, quer dizer, ou tivemos que nos subjugar à realidade. Certo. Falando sobre o Plano Nacional de Saúde Mental, ele foi definido para 2007-2016, define a base legislativa para os cuidados continuados e avançou com o fecho, como falávamos, de alguns hospitais psiquiátricos. No entanto, em 2011, com o início do Programa de Assistência Financeira da Troika, este plano foi quase esquecido, extinguiu-se a Coordenação Nacional para a Saúde Mental e... queria perceber, ou seja, 6 anos deste plano ficaram por cumprir. Acha que andamos para trás no acesso aos cuidados de saúde mental? Bom, essa narrativa que tem sido muito vendida não é bem verdade. Eu não acredito que a crise seja responsável por isso, porque a crise já acabou. Já acabou em 2014, ou 2015, ou 2016. Retomaram-se tantas coisas. Retomou-se a construção civil, retomaram-se os apartamentos de 6 milhões de euros em Lisboa, retomaram-se as autoestradas, as barragens, e isso, retomava-se o plano. Não, o plano está por cumprir em boa parte. Ele tinha um plano, o plano estrategicamente, nós temos excelentes planos, Portugal sempre foi muito bom a escrever, os médicos sempre têm uma tradição de serem bons escritores, mas pouco mais. Fechou-se o Miguel Bombarda, mas puseram-se os doentes em lares. Isso não se faz. Há um estudo sobre o seguimento dos doentes que saíram do Miguel Bombarda e vamos ver o que é que aconteceu. E está publicado o que aconteceu com boa parte deles. Houve um aumento da mortalidade
a curto prazo e médio prazo desses doentes, porque viviam há 30, 40 anos num sítio e foram completamente desenraizados. E essa era uma proposta. E não há nenhum país civilizado no mundo que não tenha hospitais psiquiátricos. Porque nós sabemos que há uma pequena parte, concordo, uma pequena parte de doentes, número de doentes, pequeno, não lhe sei quantificar, 1.000, 2, 3, 4, 5 mil pessoas, em 10 milhões e 300, que não têm outra forma do que senão viver em hospitais. Agora, nós se deixarmos degradar esses locais, obviamente, quando formos visitar, dizemos que aquilo é humilhante e temos que retirar de lá os doentes. Exato. Mas isso assim não vale, isso chama-se batota. Outra coisa eram os cuidados continuados de psiquiatria, que era uma coisa que iria mais ou menos substituir isso, e está tudo por fazer. Ou seja, nunca se criou uma alternativa à institucionalização das pessoas? Não, alternativa nenhuma, absolutamente nenhuma. É só mais. O aumento do número de serviços de psiquiatria nos hospitais distritais, porque já que tem o serviço de ortopedia em Famalicão, ou o serviço de psiquiatria no hospital, o serviço de psiquiatria em Famalicão, ou em Santo Tirso, por exemplo, aqui no Norte, ou em Matosinhos, sim, tem serviço de psiquiatria, mas não tem internamento. O serviço de psiquiatria de Santo Tirso, uma pessoa de Santo Tirso, tem o seu psiquiatra em Santo Tirso, mas é internado no Magalhães Lemos. O de Famalicão é internado no Magalhães Lemos. O de Matosinhos é internado no Magalhães Lemos. O da Vila da Feira também é internado no Magalhães Lemos. Se um familiar da Vila da Feira quiser visitar o seu filho ou irmã, tem que andar 100 km para o ir visitar, porque embora ele seja acompanhado na Vila da Feira, ele é internado no Magalhães Lemos. Eu conheço, isto é no Porto, mas podíamos dar exemplos pelo Júlio país. de Matos, em Lisboa? O Júlio de Matos não é bem assim, não é bem isto. Em Lisboa eles têm bem mais, por exemplo, internamentos de psiquiatria do que temos aqui, internamentos. Ou seja, quando diz isso, a solução seria haver internamentos de psiquiatria na comunidade, ou seja, no sentido de serem mais próximos? Nós somos eu sou a favor do plano, neste sentido, que é, nós temos que aproximar os cuidados à comunidade. Não temos de obrigar a comunidade a ir ao hospital. Agora, isto não se pode fazer de 8 para 80. Isto é uma visão a preto e branco, excessivamente dicotómica para a realidade e para o dinheiro que nós temos. Nós devemos fazer isto com... Primeiro organizamos um serviço, por exemplo, em Santo Tirso e em Famalicão. Um exemplo. Mas depois passamos o internamento para o Santo Tirso e Famalicão. E depois, ou concomitantemente, já vamos ao micro-comunidade, que é o serviço de Santo Tirso e Famalicão, já vai à casa das pessoas, ou ao condomínio, acompanhar aqueles doentes que estão ao cuidado do serviço de psiquiatria. Criar a ilusão que não é preciso internar pessoas e portanto acaba-se com os internamentos. Só defende isso quem nunca fez clínica. Só defende o fim dos internamentos agudos quem nunca fez clínica e quem não estuda os melhores países do mundo. Porque os portugueses adoram falar, por exemplo, quando não tem mais nada que dizer, vão logo para a Escandinávia. Por acaso agora tiveram um bocadinho de azar com o Covid, com a Suécia. Mas vamos à Escandinávia. A Noruega, a Suécia, a Finlândia vão ver os hospitais psiquiátricos que existem na Dinamarca. Eu orientei uma tese de uma arquiteta, uma tese de mestrado, de uma arquiteta, o ano passado, sobre hospitais psiquiátricos e saúde mental. E ela foi à Noruega e à Dinamarca e estudou o que é que os arquitetos, é uma tese interessantíssima, o que é que os arquitetos desses países, as peculiaridades desses hospitais. As pessoas acham que esses países hiperdesenvolvidos não têm hospitais psiquiátricos. Têm hospitais psiquiátricos, com certeza. Claro, têm hospitais, têm serviços de psiquiatria nos hospitais gerais, que são internamento, têm centros comunitários, apoio comunitário. Ou seja, tem que ser um apoio multipolar, não um em vez do outro. Nós devemos ter hospitais psiquiátricos, QB. Devemos ter cuidados continuados, QB. Devemos ter serviços de psiquiatria com internamento, QB. E depois, sim, temos que nos aproximar cada vez mais. Agora, os cuidados comunitários são extraordinariamente caros. Por implicarem uma equipa muito grande. Ou muito diversa. Porque requer muitos recursos humanos. Muitos recursos humanos. Quer dizer, não é fácil. Nós hoje sabemos, claro que é muito importante as pessoas
um musicoterapeuta, uma ergoterapeuta, uma arte-terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um enfermeiro, ir a um centro que esteja nos arredores a 10, 15 quilómetros do hospital de referência, em vez de os doentes, com certeza, mas ninguém discute isso. Isso é excelente. Agora, não é um em vez do outro. Segundo, é preciso ter dinheiro. Isso é muito caro. Eu acho que Portugal não avançou, não foi por vontade política, sim, foi por vontade política de não conseguir passar os recursos para isso. Isso envolve grandes recursos. Os cuidados comunitários estão nos países com dinheiro. E eu noto, não há nenhum psiquiatra que não esteja a favor dos cuidados na comunidade. Que agora chamam-se cuidados integrados, que são tudo eufemismos, quer dizer, estou sempre a mudar os conceitos, que é para fugir à coisa. Também já, por exemplo, um dos conceitos mais inacreditáveis que existe relativamente à psiquiatria, absolutamente ridículo, que é o problema da psiquiatria e saúde mental. Ninguém fala nas outras especialidades e saúde mental. Parece que as pessoas têm medo da psiquiatria. A saúde mental foi criada muito para diminuir o estigma da psiquiatria, mas criou um terreno de ninguém, uma ambiguidade. Mas a maior parte, por exemplo, da informação publicada tem o conceito de perturbações de saúde mental. O Público, ou o Expresso, a semana passada tinha escrito esta expressão: perturbações de saúde mental. Isto é uma coisa bizarra. O que são perturbações de saúde mental? São perturbações mentais. Porquê é que não se diz isso? Isso é uma forma de estigma. Dos próprios médicos. Médicos não, dos próprios psis. Essa expressão é muito utilizada pelos psicólogos. Perturbações de saúde mental. Até em português, até o próprio português, a meu ver, está mal formulado. Coisa ridícula. Porquê? Porque não querem dizer o banal que é, como dizia o Miguel Sousa Tavares, aqui há uns tempos no Expresso, quer dizer, um surdo é um surdo. Um cego é um cego. Um paralítico é um paralítico. Um doente mental tem um doente mental que se vai curar. Que se pode curar. Ou que pode ter a sua vida, o seu plano existencial confirmado, atingir o que ele sempre pretendeu, não criar uma ruptura de vida, ter as melhores expectativas de vida. Mas estes eufemismos apenas refletem de uma forma subreptícia que o estigma está por todo o lado. E a tentativa de não falar, não estamos a falar daquilo. Exatamente, com certeza. Voltando só à questão da crise anterior, em 2010 o Conselho de Ministros do segundo governo socialista de José Sócrates revogou o regime especial com participação de psicofármacos, fazia que estes medicamentos fossem gratuitos no caso da esquizofrenia e situações graves de psicose. Estamos a falar de doença bipolar e perturbações de comportamento. Não é perigoso em anos de crise que se desinvista na saúde mental? É perigoso. Nos anos de crise a patologia mental aumenta. Como é óbvio. Em anos de crise, porque é óbvio porque o contexto individual vai mudar. Quer dizer, as pessoas desempregam-se, divorciam-se, ficam sem casa, há maior mortalidade e morbilidade. Obviamente que desinvestir em saúde mental, por exemplo, nos fármacos, é péssimo. Mas essa é uma guerra que nós sempre tivemos com os fármacos. Embora os fármacos tenham um problema, têm vários problemas complexos, que há hoje a agenda internacional muito interessante. Eu aconselho as pessoas a fazerem uma pequena investigação sobre o assunto. Primeiro há uma diabolização dos psicofármacos. Completa diabolização. Ao invés da psicoterapia. E ninguém fala dos extraordinários efeitos nefastos secundários das psicoterapias. Como que a psicoterapia apenas tivesse efeitos primários, ou efeitos benéficos, ou positivos. Ninguém fala que a psicoterapia pode destruir uma pessoa. E destrói, muitas das vezes, tal como os fármacos. Não quanto é mal administrados. Exatamente. Mal prescritos e mal aplicados. E não é qualquer pessoa que os deve aplicar porque os sabe aplicar. Da mesma forma que é preciso ter skills e maturidade para aplicar, para prescrever psicofármacos, só aos 32 anos é que nós somos psiquiatras. Não há ninguém. Aos 31
31, 32 anos. É uma carreira enorme. O curso de medicina, o estágio, 5 anos de especialidade. São os 31 anos. O indivíduo está semi-maduro. Fazer psicoterapia aos 22, 23, 24, não sei. Que riscos é que isso tem? Mas a agenda é diabolizar os psicofármacos. Mas há uma coisa muito interessante que é, Portugal há muito tempo que diz, qualquer jornal, ou qualquer jornal a sério, ou qualquer pesquinho, diz imediatamente, Portugal adora estas coisas, que é dizer assim, nós somos o país do mundo, ou o segundo país, ou o terceiro país do mundo, que vende mais antidepressivos, não sei. Primeiro, o mundo tem 197 países na ONU, e quando vou ver esses estudos, eu só havia em 14 países, 16 países. Ninguém sabe o que se passa no Butão, ninguém sabe o que se passa no Iémen do Sul, ninguém sabe ou no Sudão. Não, somos do mundo, e somos geralmente o segundo ou terceiro país do mundo que tem mais doentes mentais e prescreve mais fármacos. O famoso estudo que teve por base o estudo epidemiológico de 2010, Portugal é o terceiro país do mundo que tem mais doenças. E chegamos lá ao estudo. E qual é a doença de 2/3 dessas doenças? É a ansiedade. Também não é assim uma doença tão grave. As doenças de ansiedade. Mas lá nem aparece esquizofrenias nem nada. A gente até fica assustada. Mas eu aconselho as pessoas a fazer um pequeno trabalho que é, por exemplo, procurar ali os jornais espanhóis, franceses, ingleses, jornais portugueses, franceses, ingleses e por exemplo, americanos. E eles reivindicam. O Guardian, que há um ano dizia, nós somos o país do mundo que prescreve mais benzodiazepinas. O El País dizia, nós somos o país do mundo que vende mais antidepressivos. Mas não acha que Portugal também. E eles reivindicam, toda a gente reivindica o primeiro lugar. É uma coisa interessantíssima. Mas não acha que Portugal tem um problema de excesso de prescrição de psicofármacos? É preciso não sei, é preciso ver. Os psicofármacos alguma coisa devem fazer. Sim, até porque isto é um bolo muito grande, não é? Dentro dos psicofármacos primeiro há psicofármacos tudo, e psicofármacos. Depois alguma coisa eles devem fazer, porque se eles fizessem mal, as pessoas abandonavam-nos. Terceiro, há estudos internacionais que mostram que provavelmente há um estudo inglês em que eles vêm cá a Portugal ou melhor, avaliam a prescrição de psicofármacos em Portugal. E as comparações são todas extraordinariamente enviesadas, mas interrogam-se porque é que, por exemplo, nós temos uma taxa de suicídio, entre aspas, baixa. Provavelmente seja também indiscutivelmente pelo facto de nós prescrevermos. As taxas de suicídio estão diretamente proporcionais às taxas de depressão. Diretamente proporcionais. Há patologia mental, mas a depressão em particular. Ora, vamos imaginar, está por provar, mas vamos imaginar que essa prescrição de psicofármacos tem como efeito lateral a redução da taxa de suicídio ou o aumento da empregabilidade porque trata as depressões e a ansiedade. Muito bem. Estou de acordo que se prescreva. Pegar num dado e dizer, prescrevem-se muitas benzodiazepinas, muitos antidepressivos. O português é muito depressivo. Voltamos ao mesmo Aureliano, que é a pessoa que quer que o mundo... portanto, ele tem a sua construção, a sua vida, no seu lugar, no seu emprego, na sua casa, na sua janela, na sua varanda. E portanto olha o mundo consoante a sua realidade e vai vergar a realidade à sua realidade. Portanto, ele acha isto é infinito, nunca mais acaba. A pessoa acha que há psicofármacos a mais e encontramos argumentos sistematicamente para tudo. Para achar que são de mais ou para achar que são de menos. Eu não sei se os portugueses necessitam de tantos psicofármacos. Agora, por exemplo, dou-lhe um exemplo que nesses estudos não fala. E as pessoas que falam, por exemplo, dos antidepressivos, não falam. Que acaba com esse argumento, que é a maior parte da prescrição. Lá está, voltamos ao mesmo, que é preciso ler os estudos e é preciso ler as guidelines internacionais. Como é que se trata a ansiedade no mundo, em termos farmacológicos? A primeira linha são psicofármacos, são antidepressivos.
A maior indicação, em termos numéricos, de prescrição de antidepressivos é para as perturbações de ansiedade. Não é para a depressão. Ou seja, antidepressivos igual a depressão, isso é uma coisa completamente enviesada. Primeiro porque a depressão, as perturbações de ansiedade, a ansiedade generalizada, perturbações de pânico, stress pós-traumático, todo o tipo de fobias. Se for indicado a utilização de fármacos, a primeira linha são antidepressivos. O que nós não encontramos internacionalmente foi ainda um consenso para mudar o nome dos antidepressivos. Eles não deveriam chamar-se antidepressivos, porque eles tratam múltiplas doenças. Elas aplicam-se na anorexia nervosa, na bulimia nervosa, na perturbação obsessiva-compulsiva, mas são todos antidepressivos. Mas não são depressões que estamos a falar. Portanto, quando nós dizemos, por exemplo, Portugal prescreve muitos antidepressivos, dizer que temos uma população deprimida, isso é um disparate. Ponto. É um disparate. Não é verdade. Mas acha que, ou está confortável a afirmar que todas as pessoas que são medicadas estão bem medicadas? Ou Não, a generalidade claro que das pessoas? não, claro que não. Mas isso quer dizer, a medicina não é assim. Claro que muita gente estará mal há medicada. vários problemas. Por exemplo, eu consigo pôr-me do outro lado e, por exemplo, dizer-lhe isto. A diminuição dos recursos humanos e o aumento de procura dos serviços diminui forçosamente o tempo das consultas. É muito mais fácil prescrever um fármaco do que fazer uma psicoterapia, ou falar com o doente, ou chamar a família, ou fazer uma terapia de casal. Com certeza, 100% de acordo. Concordo que muita prescrição não devia ser feita. E é um triste remedeio para os recursos que nós temos. Mas, por exemplo, se eu tivesse dinheiro para dar à população, se eu tivesse empregos para dar à população, se eu tivesse menos estigma ou menos sexismo em Portugal, ou menos maus tratos conjugais, ou menos violência doméstica, ou menos violência dos pais sobre os filhos, ou dos filhos sobre os pais, eu prescrevia muito menos. Os fármacos também são a substituição, um remedeio de problemas que não conseguimos resolver no mundo. Não conseguimos resolver. Claro, com certeza que há muita... Agora, é melhor que nada. Se eu não tenho muito mais para oferecer a uma pessoa, com certeza que os fármacos, nós vamos tratando, a ver se numa próxima oportunidade conseguimos fazer outra coisa. Claro, consigo perceber que há muita gente que faz medicação a mais, consigo perceber que há gente mal medicada, consigo perceber que há médicos que não funcionam bem, que tudo, com certeza, isso é indiscutível, é indiscutível. Eu não estou de acordo que prescrevemos os medicamentos ideais e exatos. Não, devemos fazer um esforço, devemos trabalhar, por isso fazemos reuniões, congressos, discutimos, temos fóruns, temos sociedades que trabalham e lutam e apresentam estudos, e o nosso objetivo, nós não temos... Antigamente havia o problema dos médicos beneficiarem com os fármacos e os laboratórios. Agora os medicamentos são todos a preços miseráveis, e há medicamentos que custam 16 cêntimos, uma caixa de 60 comprimidos. Nem dá para pagar o cartão, muito menos a impressão. O impacto dos laboratórios farmacêuticos desapareceu quase a zero, e portanto não há um gosto especial, não há um benefício que os médicos tenham em prescrever fármacos. Concordo que muitos deles são o resultado final de um desconcerto de tudo isto, com certeza. Pode-se dizer que prescrevermos mais ou medicarmos mais tem uma relação com a falta de psicologia e psicoterapia comunitária que falávamos? De tudo. É a falta daquilo que lhe dizia, da literacia médica. Eu vou dar-lhe um exemplo, por exemplo, que eu acho que é um exemplo paradigmático. Em Portugal, que não é verdade, na Europa, no mundo ocidental, vamos pôr as coisas assim, no mundo ocidental está a tomar muitos medicamentos para dormir. Toda a gente, todos os países. Está bem feito? Não. Está mal feito. Porquê é que estamos a dar? Porque os doentes exigem. E explicamos ao doente as regras do sono,
explicamos-lhe, fazemos psicoeducação do sono. Agora, ninguém quer assumir o seguinte, que é, nós vivemos num mundo cada vez mais artificial. As pessoas viviam de dia e dormiam de noite. Tinham noites escuras e acordavam com o nascer do sol. Nós hoje temos uma vida de dia e de noite. As noites estão hiperiluminadas. As casas estão à noite hiperestimuladas. Estímulos luminosos, sonoros. As pessoas estão até à 1 da manhã on fire a acompanhar uma telenovela, uma série, um jogo de futebol. É uma ilusão pensar que as pessoas vão para a cama e desligam. E às 7h30 da manhã, quando o sol nasceu, ou às 7 da manhã, estão bem. Não. As pessoas não vão conseguir dormir, porque estão hiperestimuladas, têm televisão. O censo de 2011 diz que os portugueses têm 4,3 televisões por domicílio. É uma coisa grave ter uma televisão, é uma coisa má. As pessoas vão com gadget, vão com o seu iPad, com o seu telemóvel para o quarto, estão nas redes sociais até às 2 da manhã no quarto. Mas depois há um outro problema grave. A insónia que o mundo ocidental tem, por estranho que pareça e bizarro que pareça, também é um bom sinal. É um sinal que estamos velhos. O tempo médio, os estudos internacionais dizem, o tempo médio aos 75 anos de sono são 5 horas e meia. Dir-me-á, mas as noites continuam de 10 horas. Como é que vamos resolver o problema? Como é que nós vamos resolver o problema? Dizemos ao doente, mas vá só à meia-noite para a cama. Ele diz, mas eu acho, está um frio horrível. Às 8 horas da noite. As pessoas querem dormir? É isso? Pois as pessoas querem ir dormir. Porque as pessoas têm noite. A noite é grande. Só que com a idade, felizmente, nós precisamos de dormir menos. Porque trabalhamos muito menos mentalmente e muito menos fisicamente. Já sei. Estamos a falar estatisticamente. Quando tínhamos 20, 30 anos. Resolvemos este problema, é muito simples. Em 1905, Portugal tinha esperança média de vida dos homens 39 anos, as mulheres 41. Regressamos a 1905, eu não vejo qual é o problema. Está o problema do sono resolvido. Deixamos de prescrever psicofármacos, mas as pessoas morrem nessas idades. Agora, se queremos morrer aos 80, 90, 100 anos, isto tem muitos efeitos secundários. Um deles é, as pessoas não têm que dormir, mas as noites continuam. As pessoas dizem, as pessoas nos lares estão todas medicadas, o meu avô está medicado, os velhos todos tomam medicamentos para dormir. Pois, mas temos este problema. As pessoas têm uma vida imóvel aos 80 anos, aos 90, aos 85, aos 70, aos 75. Mas as noites têm 10 horas, 12 horas. E o que vamos fazer? Faço-me entender. Sim, Quer dizer, isto é uma... Há mais. Claro que há o reverso disto. Mas, por exemplo, este argumento não houve, não é escrito. As pessoas não querem falar disso. Dizem que é mau, ponto final. Agora, ponham as pessoas de 80 anos a dormir sem fármacos. Eu não digo que são todos. Uma boa parte deles. Sim, não deviam fazer. Porque dá problemas cognitivos, aumenta as quedas. Sim, com certeza. Aumenta até problemas motores, mas sobretudo evocação mnésica. Com certeza que dá. Não numa forma tão dramática e tão grave, porque não se prescrevia, mas o ideal era não tomar. Mas o problema é que venham para a clínica e nós vamos e vejam que não é possível fazer. Fazer um corte transversal, ver as coisas à distância, sentados numa outra cadeira, eu estou de acordo. Ninguém deve fazer medicamentos para dormir. Com certeza. Nem medicamentos para comer, nem medicamentos para beber, nem medicamentos para estar sentado ou de pé, com certeza. Aí a resposta poderia ser social, ou seja, quase de reorientar a vida das pessoas para as ocupar naquele período em que elas não precisam estar a dormir, ou seja, passava certo. Por uma solução que não fosse... Com certeza. Quer dizer, as pessoas têm que ter... Por exemplo, Portugal tem um índice, uma esperança de vida boa, mas tem um índice de esperança de vida livre de doença má. Mau, o índice. Ou seja, para remediar esse problema que coloca, nós teríamos de aumentar a qualidade de vida, portanto, em vigília dessas pessoas. Quanto mais ativas as pessoas forem, quanto mais tempo forem ativas, mental
e fisicamente. Por exemplo, estamos apenas a falar do sono, podíamos falar de outra coisa qualquer, da ansiedade, da depressão, seja da deterioração. Quanto mais reserva cognitiva a pessoa tiver, quanto mais coisas tiver na cabeça, a reserva cognitiva não é só ter mais coisas, pronto, mas simplifiquemos. Mas a reserva cognitiva, quanto mais as pessoas tiverem, menos se notarão as perdas inevitáveis da perda de massa encefálica com a idade. Nós, quanto mais reserva cognitiva tivermos, melhor será. Quanto mais atividade, melhor será. Até para as doenças físicas. Para as doenças mentais, para o sono. É uma cascata de melhoria. Agora, isso implica, voltamos ao mesmo, uma proximidade dos doentes, dos recursos médicos, psicológicos, psiquiátricos, a essas populações. E ter a sua opinião sobre a intervenção dos médicos de família nisto, ou seja, segundo o Estudo Nacional de Saúde Mental que falávamos há pouco, a maioria das pessoas que recebem cuidados de saúde mental em Portugal falam a partir dos cuidados de saúde primários. Estaremos a falar principalmente de doenças menos graves, ou de questões psicológicas menos graves. Esta questão da medicação reflete também um problema com os médicos de família? Não, lá está. Nós estamos agora a formar com aquela prova nacional de acesso os médicos de família. Hoje estamos a ensinar muito mais psiquiatria e psicologia nas faculdades do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, quando eu acabei o meu curso, não tive uma aula de sono. Não se falava do sono. Eu dou há 15 anos na faculdade a aula teórica do sono, mas eu nunca tive a aula de sono. O sono não existia, que é um terço da nossa vida. Bem, há muita gente que dorme a maior parte da vida, mas... ou seja, agora eu acho que isso não é um problema os médicos de família são absolutamente nucleares no tratamento dos doentes com patologia mental menor e continuação dos doentes com patologia relativamente mais grave. Eles são um núcleo dos cuidados de saúde. Seria absolutamente impossível 1000 psiquiatras. Um exemplo paradigmático disto. Portugal acordou para isto há muito tempo, felizmente. Quer ver, olha, uma coisa boa. Portugal tem muitas coisas, nós gostamos é de sempre cascar nas coisas, dizer que somos os piores e tal. A Suécia, nos anos, quando eu era estudante de medicina, tinha uma taxa de suicídio sempre muito alta. Era sempre o país número 1. Agora é a Lituânia, já foi durante 6 anos a Hungria, agora é a Suécia. Nos anos 80 era a Suécia. E nós brincávamos no curso e dizíamos assim, pá, eles têm uma vida tão boa. Eu tinha estado em Estocolmo, pá, aquilo era um sonho, todos ricos, e brincávamos dizendo assim, pá, eles são ricos, mas matam-se muito. Claro que isso era uma coisa idiota. Um dia, houve eleições na Suécia e eles resolveram perguntar aos psiquiatras porque é que os suecos se matavam. E eles disseram, matam-se, estão deprimidos. Então tratem a depressão. Isso é impossível, nós não conseguimos tratar. E então fizeram o que em Portugal nós já fazemos há muitos anos, que é ensinar os médicos de medicina geral familiar, não é ensinar, portanto, formar e atualizar os médicos de medicina geral familiar a fazer o diagnóstico precoce das perturbações de ansiedade e depressivas, medicá-las para elas não se agravarem, e a Suécia caiu às taxas de suicídio. Ou seja, é a velha história, por exemplo, do suicídio do Alentejo, que há teses sobre todos 1001 razões que justificam a taxa de suicídio no Alentejo. As das mais bizarras, teses de doutoramento e de mestrado. O problema sueco, que é, não há pessoas, não há médicos, não o isolamento, sim, a pobreza, o isolamento social, a viuvez, muita coisa, a baixa densidade populacional, a baixa escolaridade, a literacia por aí adiante. Mas é sobretudo, eles não têm médicos para lhes medir a tensão arterial, ou para prevenir a depressão, para prevenir a ansiedade, ou para pô-los a dormir melhor, ou para, faço-me entender? Ou seja, para de fazer o diagnóstico precoce da patologia mental e depois, nas coisas mais sérias, ou mais difíceis, são mais complexas, fazer a referenciação para um serviço de psiquiatria da área. As coisas estão melhor agora, mas é assim que se diminui a patologia grave.
ou os acontecimentos extraordinariamente maus, como o suicídio. Foi assim na Suécia e é assim que nós fazemos em Portugal. Portanto, os médicos de família são absolutamente nucleares nisto. Exato. Estava a pensar na comparação, ou seja, nos últimos anos foi possível integrar o tratamento e prevenção de doenças como a diabetes, a hipertensão, a obesidade nos cuidados de saúde primários. Acha que isso já está a ser feito nos cuidados de saúde? Há muitos anos, sim. Mas para a saúde mental? Sim. Nós temos nós cada vez temos mais doentes nos hospitais, nos serviços de psiquiatria ou nos consultórios que vêm já de 2 ou 3 tentativas de tratamento pelo médico de família. Com certeza, sim. Claro que voltamos à sua questão anterior. Se o problema da falta de tempo, também se o que implica um aumento de prescrição, quando o médico de família tem 30 doentes para ver ou 25 doentes para ver numa manhã, o problema aí ainda é mais grave. Certo. Ele ler uma citação do José Miguel Caldas de Almeida do livro Saúde Mental dos Portugueses. Ele diz: com poucas exceções, a maioria dos serviços, exclusivamente os baseados em hospitais gerais, continua a concentrar a maior parte dos seus recursos nas atividades hospitalares e pouca atividade na comunidade, favorecendo modelos de cuidados há muito ultrapassados. Acha que o problema está na forma como os serviços de saúde mental se organizam? Não. Os serviços de saúde mental cada vez mais têm cuidados comunitários. O meu serviço tem cuidados comunitários. Eu conheço não conheço todos os serviços do país, mas conheço uma boa parte. E todos eles, que agora supostamente agora gostam de lhe chamar cuidados integrados. Eu acho que cuidados integrados porque perceberam que é preciso integrar os cuidados comunitários também nos cuidados hospitalares. A famosa palavra, que a mim é das palavras mais feias usadas em psiquiatria, aquelas palavras que não dizem nada, que é multidisciplinar. Uma coisa multidisciplinar. Multidisciplinar é alguém fica com a coisa nas mãos e os outros vão-se embora. Não. Todos os serviços estão a tentar, muitos deles de uma forma... Há serviços, por exemplo, no Porto e em Lisboa, que têm cuidados comunitários. E não só. Eu conheço, por exemplo, o Serviço da Guarda. O Serviço da Guarda tem um excelente apoio comunitário. De uma quantidade de 200, 300 doentes que eles visitam periodicamente no seu domicílio, pelas serras. É uma coisa notável. Todos os serviços estão a fazer isso. O problema é qual é a dimensão dessa tentativa. Precisa de ter recursos humanos, psiquiatras, enfermeiros de psiquiatria, psicólogos, centros sociais, automóveis, medicamentos bons, modernos, medicamentos para as psicoses que não tenham 60 anos e que o hospital não compre os de há 2 anos ou de há 3 ou de há 15 anos e só permita prescrever os de há 60 ou 70 anos que saíram em 1955 ou 1960. Porque são mais baratos? Custam €1 ou coisa assim. E que obviamente, como é fácil de perceber, que há melhor. Claro. O mundo, a psiquiatria evoluiu também muito daí, mesmo na psicofarmacologia evoluiu, não tanto como o desejável, porque o sistema nervoso central é muito mais complexo do que um fígado, mas evoluiu muito. Todos os serviços estão a fazer esse caminho. Agora, e estamos todos desejosos do que eu conheço dos serviços em Portugal, seguindo o que o professor Caldas de Almeida está a dizer. Esse livro já tem uns anos, sim, as coisas têm evoluído, claro, nesse sentido, e nós somos a favor, não de cuidados comunitários, eu sou a favor dos cuidados integrados, portanto, comunitários, hospitalares, multipolares, com certeza, em rede. Agora é preciso recursos. Agora não é uma ilusão chamar cuidados comunitários, pegar num carro, levar umas injeções da casa doente, até como vai, não sei o quê, dar uma medicação e tal, vai-se embora. Isso não é isso não são cuidados comunitários. Multiplicar o número de serviços no país já é algo comunitário, ou seja, eu ter massa crítica em Bragança, eu ter uma quantidade considerável de psiquiatras na Guarda, em Beja, em Porto Alegre, que não tem, é muito importante. Para os doentes não virem a Lisboa.
ou não virem ao Porto, ou não irem a Vila Real. Portanto, nós temos que ainda, primeiro, criar uma massa crítica grande nesses serviços da periferia. Dar-lhes condições e pôr recursos humanos. E esses serviços organizarem-se e irem à comunidade, com certeza. Mas como é que vamos organizar serviços comunitários num sítio onde há 2 ou 3 psiquiatras? Mas onde há 20 psiquiatras para irem para lá? Pois. Mas não os contratam. E, portanto, é assim. Estamos de acordo com isso? Com certeza que eu estou de acordo com isso. Queria só voltar à questão do internamento que falamos há bocado, porque nos últimos 10 anos a capacidade de internamento em saúde mental diminuiu 8%, devido principalmente à diminuição do número de camas no setor público. No sentido inverso, aumentou em 12% o número de camas no setor social, onde se incluem as instituições das ordens religiosas e organizações não governamentais com quem o Estado tem contratos de convenção. Estas representam 64% do total da capacidade de internamento em 2016. Isto não é uma nova vaga de institucionalização, só que agora fora do setor público? Claro, mas foi o que eu lhe disse há pouco. O Estado fechou os hospitais. E as pessoas foram transferidas. Mas achavam que os doentes se volatilizavam. Ou, porque eles não sabiam quem eram esses doentes, que não tem ninguém. Não tem ninguém. Não é em Lisboa 1000 e tal homelesses. Segundo o que acho que em Lisboa são 1000 e tal homelesses. Aqui no Porto também é umas centenas. A grande maioria nós sabemos quem são. A grande maioria, para não dizer 95%, pronto, ok, 95%. Se é assim na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou em Madrid, também deve ser em Portugal. Eles fecharam os hospitais, as pessoas tiveram que ir para outro sítio qualquer. E as ordens religiosas, por exemplo, tiveram que acudir a essas pessoas. E o hospital, o Estado descartou-se disso. Descartou-se disso. Com certeza tem toda a razão no que diz. Claro, a diminuição, assim é fácil diminuir. Eu diminuo, mas elas aumentam. Mas acha que é problemática esta questão de uma parte considerável dos doentes estar em ordens religiosas, por exemplo? Ou em instituições de ordens religiosas? Não é nada problemático neste sentido, que depende. Vamos lá ver. Eu conheço um hospital bem. É um hospital excelente. É um hospital excelente, tem cinema. Tem piscina, tem instalações excepcionais, tem não sei quanto, 300 e tal doentes. Agora, esses doentes não têm famílias, não têm pessoas, não têm ninguém na vida deles. Estão internados há 20, 30 anos, com psicoses muito graves, psicoses complexas, e as pessoas são muito bem tratadas. Eu estou à vontade que não trabalho lá. Trabalhei lá há 25 anos, portanto estou à vontade, não tenho qualquer interesse nisso, mais obscuro. Mas não, agora é preciso vermos quem são esses doentes. Esses doentes não têm ninguém. Ok, muito bem. Vamos dizer assim, somos contra. Vamos fazer uma coisa muito interessante: apartamentos protegidos. Muito bem, vamos pôr 5 pessoas com apartamentos protegidos. Não vamos pôr 5, vamos pôr as 300. Quando se fala de cuidados de saúde mental continuados, é também disso que estamos a falar, não é? De apartamentos partilhados ou acompanhados. É mais ou menos isso, sim. Isso é mais um dos eufemismos, com certeza. É o problema que nós temos, que é nesta altura do Covid, veio a público de uma forma mais marcada, uma coisa que todos os médicos em Portugal sabem, que são doentes que estão 1 ano à espera de sair do hospital. 1 ano. Há muitos doentes. Hospital de agudos, em que as camas, a diária, são 490, ou 470, ou 510 euros, depende dos hospitais. Mas casos sociais, não é? Que as pessoas estão porque não têm outra alternativa. Não tem família, ou a família não tem hipótese, ou não existe, ou qualquer coisa. Socialmente não tem uma resposta social adequada. Em todo o país, todos os hospitais, eu garanto-lhe, mas vocês reportaram isso nos jornais, mas isso não são 10 pessoas nem 100 pessoas. Nós temos doentes há 1 ano e 2, 3, 4, 5, 6 meses
eu tenho a certeza que quem ouvir isto vai dizer assim, eu conheço a A2 e Teresa, que estão num hospital de adultos à espera. Epá, tipo outro sítio, mas não é. Esses apartamentos protegidos podiam ser uma alternativa a quem não tem... Mas os apartamentos... O que é que poderia ser? O que é que estamos a falar quando falamos de apartamentos protegidos? O que é que isso quer dizer? Apartamento protegido existem em Portugal, são poucos. Mas é para um determinado tipo de doentes que tem um gestor para esse apartamento e eles, no fundo, coabitam. 3, 4, 5 doentes e formam ali uma pequena comunidade. E os técnicos vão a esses apartamentos, a essas conglomerado de doentes e vão treinar skills, aptidões para eles se autonomizarem. É uma coisa interessante e importante, e muitos doentes mentais que estão em hospitais psiquiátricos poderiam ficar nessas uma espécie de housing first que existe para uma espécie de housing first que existe para a população sem abrigo. Exatamente. Ou seja, mas só que há um problema, quer dizer, primeiro é uma parte desse, isso é uma resposta boa e há doentes, mas perceba como isso é caro. Não há um psiquiatra que não esteja de acordo com isso. Agora, isso é como me estar a dizer que quer ir sei lá, a Madagascar passear, mas não tem dinheiro para o passe do metro. Pronto, quer dizer, continua a ver Madagascar na televisão. Eu acho que era interessante. Os apartamentos protegidos, por exemplo, era uma coisa importante, muito mais disseminada, diminuiria o estigma, ou melhoraria muitas aptidões sociais, profissões, os famosos grupos laborais, trabalho protegido, emprego protegido. Isso é uma coisa importantíssima para a reabilitação dos doentes mentais. Mas isso está a haver a dificuldade. Imagine-se proprietária de uma loja, de um shopping, e vamos ver quem vai contratar. Exato. Agora falando da pandemia, a pandemia obrigou os serviços de psiquiatria a suspender logo no início de março as visitas e praticamente todas as atividades ocupacionais, e as consultas passaram a ser preferencialmente não presenciais. Isto tem custos na saúde mental dos doentes? Não tem? Do que eu sei, do que tenho falado com dezenas de colegas e do que tenho lido, nós temos... eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas é a minha apreciação, e posso dizer que estou acompanhado pela maior parte das pessoas que estão no terreno. Sua percepção. Os doentes que estão dentro do sistema, ou seja, têm o seu psiquiatra, no sistema público, por exemplo, estão, eu diria, maioritariamente, genericamente equilibrados. Porquê? Porque se sentem acompanhados, protegidos, há um contacto. As consultas há uma familiaridade já de longa data com os doentes, nós conhecemos os doentes, eles conhecem-nos muito bem. Eu hoje, por exemplo, fiz 20 consultas, essas, segundo as consultas de doentes que eu sigo, por exemplo, a acompanhar há 30 anos, os doentes ficam felizes, alegres, ouvir-nos agradecidos, e têm uma necessidade quase imperiosa de dizer que estão bem. E eles estão maioritariamente, de uma forma esmagadora, bem. Para já. Porquê? Porque têm um elo e têm um escape se tiver um problema. Por exemplo, por isso é que os doentes não querem ter alta dos hospitais. Que é uma segurança. É uma segurança. Sentem-se protegidos, ainda sabe-se lá se um dia... E, portanto, esses doentes estão bem. Um outro grupo de doentes é mais complexo, são os doentes mais graves. Alguns destes que nós acompanhamos, outros de novo, que sim, a pandemia traz algumas características que pode precipitar doenças ou patologia, ou agravamento de patologia pré-existente ou que estava relativamente encapsulada. Agora, o que nós temos, o que a pandemia trouxe foi, durante estes 3 meses, um problema que foi obrigatório confinar os serviços, e os serviços não puderam fazer primeiras consultas. Também é preciso desdramatizar isto neste sentido, que é, claro que este problema agravou-se, porquê? Porque esses serviços já entraram em default,
Ou seja, eles já tinham uma lista de espera antes do Covid grande. Ora, quando fecham o serviço às primeiras consultas, eles vão acumular doentes nessa lista de espera. E a maior parte dos serviços tinha isso. Portanto, o problema agrava-se aí. E como não se pode fazer, não é possível fazer primeiras consultas por videoconferência, na psiquiatria, nas outras áreas do saber, nós acreditamos que isso seja possível. Na psiquiatria, o encontro do médico com o doente, isso não existe, isso é ficcional. Falar com um desconhecido por telefone, isso é aberrante, diria assim. E, portanto, isso há um problema. Isso é um problema. E embora as urgências continuaram a funcionar, e eu sei que agora há um grande recrudescimento das urgências, não há... Que diminuíram durante o estado de diminuíram, emergência. mas diminuíram por más razões. Diminuíram também para os infartos, para a via verde do AVC, e segundo parece os dados de março dizem que já há um aumento de mortalidade em Portugal fora do Covid, ou seja, as pessoas fugiram dos hospitais porque tiveram medo de ir aos hospitais. Mesmo precisamente. Com uma certa razão, que eu lembro-me bem de estar no serviço de urgência ao pé do meu hospital lá para 15, 17 de março, e estava criado um ambiente de extrema tensão para uma pessoa, diria assintomática ou normopata. Era um problema, e com os meios de comunicação, portanto, havia razões. E, portanto, as pessoas fugiram dos hospitais. E agora estão a regressar, também com o desconfinamento, estão a regressar às urgências. Há um aumento grande no número de urgências, que eu penso que tem a ver ou com os doentes que estão há muito tempo à espera de consultas que nunca tiveram, ou de doentes que descompensam e não têm apoio devido a este estado em que nós estamos, à pandemia. É a fase que mais o assusta, é esta fase de desconfinamento em que em que poderão surgir mais doenças, ou pessoas que já sofriam e estão descompensadas, ou novos casos? Olha, eu tenho uma ideia um bocado polémica, que é esta. Eu acho que isto também tem a ver um bocado com a visão paroquial que nós temos em Portugal, que é, agora está toda a gente tensa, de uma forma um bocado histérica, a fazer estudos. Estão a fazer estudos. O que é que se passa na pandemia? Se os doentes estão no quintal ou na varanda, se os que estiveram na varanda tiveram mais perturbações de pânico do que do quintal. Se ter um cão, um labrador é melhor do que ter um pastor alemão. Bom, e está toda a gente a investigar. Não sei, eu acho que não tem grande interesse, não tem qualquer interesse prático, a meu ver. Agora, nós sabemos o que é, e há milhares de estudos já publicados, quer dizer, todas as faculdades têm o que se passará agora, pessoas de ansiedade, pessoas de pânico, stress pós-trabalho, está tudo estudado, tudo escrito, mas está tudo estudado e escrito também, não é das outras pandemias que não houve, mas das crises. Eu confesso-lhe que eu acho que isto primeiro é uma coisa de uma enorme puerilidade e uma forma infantil. Eu acho que, se for verdade, é lamentável. Porque não serviu para nada dar escolaridade à população. As pessoas agora são viajadas, estudadas. As pessoas experimentaram muitas coisas, conheceram culturas. Os portugueses nunca saíram tanto, nunca leram, nunca pelo menos viram tanto mundo, ou pela televisão, ou pela net. Nós não fomos bombardeados. Nós fomos para casa, não fomos bombardeados. Nenhum avião largou bombas nas nossas casas. Nós apenas estivemos nos nossos sofás. Agora sim. Depende dos sofás. Depende da televisão. Depende da comida que se tem no frigorífico. Os ricos continuaram ricos. Os pobres, ou não, mas os pobres continuaram pobres. As pessoas que viviam mal continuaram a viver mal. As pessoas com violência doméstica, agravou-se a violência doméstica. As pessoas que viviam placidamente continuam a viver placidamente. O confinamento em Portugal, eu sou a favor da ideia daquele livro daquele amigo do Bill Gates, daquele sueco, que é eu lembro-me já do nome, Factfulness. Factfulness, que nós nunca vivemos tão bem no mundo. Nós estamos a viver a melhor época da humanidade.
Nunca as pessoas foram tão livres, nunca houve tão pouco racismo, tão pouco esclavagismo. Claro, há isto tudo, horrores em todo o lado, mas nunca houve menos. Nunca as mulheres tiveram tantos direitos, nunca os homens foram de facto castigados pelas coisas que lhes fizeram, hoje algumas mulheres que fizeram aos homens. Nunca a justiça funcionou tão bem, isto comparado a 100, 200, 500 mil anos. É só quem não quer ver. As pessoas hoje, é só ver o que era Portugal há 40 anos, que eu lembro bem, ou há 45 anos, era de uma pobreza ancestral, as pessoas não conheciam o mar, toda a gente já foi à República Dominicana, ou a Cuba, ou à Riviera Maia, ou a Paris. As pessoas veem de filmes, as pessoas têm acesso a tudo. Eu acho lamentável se, por causa de serem confinadas, esta gente entra toda a gente tudo em baco. É porque... Acha que é um dramatismo desnecessário? Eu acho que é um dramatismo e que não tem correspondência com a realidade. Não, as pessoas que eram frágeis, sim, mas eu não acredito que toda a população seja assim. Não, será mais visível. Portanto, agora isto depende. Outra coisa diferente é o que vem aí. O que vem aí, ninguém sabe. Ou melhor, nós sabemos quais são os fatores. Depende. Uma coisa é se a pessoa ficar desempregada. Outra coisa é se lhe aumentarem um ordenado. Uma coisa é se a pessoa morreu alguém e não pode ir ao funeral. Outra coisa é se não morreu ninguém. Uma coisa é se foi agravada a violência doméstica. Outra coisa é se foi resolvida a violência doméstica. Sim, isso vai depender. E uma é se o Estado vai acudir às pessoas ou não. Se os serviços de psiquiatria vão estar mais abertos ou não. Se os serviços comunitários vão estar mais abertos ou não. Se vai haver diminuição do preço dos medicamentos ou não. Se nós vamos ter, por exemplo, serviços comunitários farmacêuticos, pôr medicamentos nas farmácias, em vez de obrigar os doentes a irem aos hospitais buscar os medicamentos, irem buscar às farmácias da sua área de residência. Isso é excelente. Melhorará a qualidade de vida dos doentes. O que virá aí será tanto mais grave ou não, mas não tem, depende destes fatores. Sim. Não tanto da patologia, mas os fatores que vão agravar ou mitigar a patologia mental, depende do que vai acontecer à vida das pessoas. E sim, a incerteza corrói as pessoas. A incerteza é um fator de agravamento da patologia, mas a incerteza em si mesmo vai criando uma erosão nas defesas das pessoas. Em que sentido? Porque as pessoas têm, quer dizer, à espera de Godot, quer dizer, não há nada mais. Nós queremos coisas certas. As coisas certas nos tempos incertos. Nós sabemos que morremos. É a única certeza que temos, fugimos a 7 pés dela. Mas do resto queremos tudo certo. Nós gostamos, genericamente, gostamos da liberdade, da democracia, disso tudo, mas dentro de um sistema que nos proteja. Proteger, o que é proteger? Proteger é dizer-me como vou estar amanhã. A democracia dá-me garantias de que eu vou estar amanhã melhor, ou igual. A liberdade vai-me dizer que eu vou estar igual amanhã, porque vou fazer o que eu quero. Mas a polícia, os tribunais, as leis são garantísticos. Tudo para diminuir. Porque a ansiedade, as pessoas dizem, há muita ansiedade. É tudo a mesma coisa. Ansiedade, angústia, inquietação, stress, medo, é tudo igual. Vai dar tudo ao mesmo. As pessoas têm medo do dia da manhã. Claro, isto vai aumentando a tensão interna e a pessoa tem um limite. E o limite é ou desencadeia uma patologia mental, mas há outras hipóteses. Outra delas é, por exemplo, muito comum, que é nós somatizarmos, vivermos no corpo o que nos vai na alma. Ou seja, expressarmos os nossos sentimentos, emoções, desconformidades, e que possamos ter, ou desencadeamos patologia que estava subreptícia e desencadeamos um problema oncológico ou uma hipertensão arterial difícil de tratar, ou outra coisa qualquer, ou então apenas começam a aparecer sintomas inespecíficos, vivemos a nossa tristeza, ansiedade ou depressão no corpo.
aquilo que nós chamamos de equivalentes depressivos, que é a famosa dor nas costas, ou dor de estômago, em que se faz endoscopias em que não tem sinal, mas o doente sofre mesmo, e por aí adiante, ou o síndrome do cólon irritável, aquelas diarreias crónicas, aquilo tudo, ou as cefaleias de tensão, ou a fibromialgia, outra coisa qualquer, que são, no fundo, formas de eu expressar outros males mentais, morais, digamos assim. E sim, isso é um problema. Associado ao aumento da educação e do facto das pessoas terem viajado, criou-se também uma consciência, self-awareness, né? Noção de si, que também não pode ser potenciar de alguma forma o risco de algumas doenças mentais. O facto da pessoa ter consciência do mundo e de si, e isso também criar preocupações ou stress, que pode ser também por aí um lado de acordo, não sei, de acordo, pode, mas também há um grande grupo. Nós podemos olhar para o que diz de várias formas. Uma delas é que isso também foi um construtor de um imenso mundo de narcisistas. Hoje as pessoas nunca tiveram um tão aparente poder. Mas você consegue destruir uma pessoa. Eu não tenho redes sociais, mas supostamente parece que no Facebook as pessoas podem. É só ler nos jornais aquelas coisas, portanto, os comentários às notícias. Aquilo à terceira é de uma violência extrema. Mas quem está por trás não tem ilusões que é uma pessoa que está ciente do enorme poder que tem de anunciar ao mundo aquilo que pensa, aquilo que imagina, aquilo que elaborou, que expectativas tem. Também o mundo ocidental é uma máquina fazedora de narcisistas, de pessoas frágeis, é certo. O narcisismo é aparentemente forte, mas frágil, mas que lhes dá um aparente poder de construção ou de destruição e de uma aparente força, mas que tem dentro de si uma grande fragilidade. Portanto, não é só, eu acho que também não tem só a ver com eu conhecer o mundo. Em tese, o conhecimento é bom. Depende da forma como eu elaboro isso tudo, quer dizer, quanto mais livros eu ler, faz bem ler livros, até maus livros. Eu só lendo maus livros é que conheço os bons, só lendo bons é que conheço os maus, só conheço o prazer porque já tive dor. E portanto, quanto mais as pessoas conhecerem, eu acho que é a nossa salvação, é nós conhecermos o máximo, e vivermos o máximo dentro de determinados limites, se pudermos interiorizar isso, e quanto mais estudarmos e comunicarmos com os outros, eu acho que isso em abstrato torna-nos mais resilientes, ou pelo menos é um potencial para sermos mais resilientes e resistentes. Quando falava da questão do dramatismo nesta altura, subscreve uma crítica que se calhar é uma percepção errada minha, mas tenho visto aparecer mais vezes, de quem diz que estamos a medicalizar ou a psiquiatrizar sentimentos que são apropriados para as circunstâncias. Por exemplo, quando estávamos na fase de confinamento e alguém tinha níveis de stress muito mais elevados. Acha que houve aqui também um exagero de intervenção e de psiquiatrização de coisas que são normais? Olha, honestamente, eu acho que sim, concordo. Com as devidas nuances. Quer dizer, os psis, a psicologização e a psiquiatrização da humanidade é uma coisa benigna, ou seja, em tese, que é, no fundo, nós darmos importância à nossa vida psicológica. Não é só para prevenir doenças mentais, não. É para termos mais aptidões para lidar com um mundo muito complexo que nós temos. Nós estamos num mundo fascinante, absolutamente fenomenal, mas muito complexo, com muitas aferências que nos obrigam a integrar muitas coisas. E hoje vivemos... É só pensar o que é que o nosso tetravô viveu. Ele conheceu 100 pessoas, andou num raio de 10 km, não conheceu nada. Nós hoje vivemos 100 vidas comparadas com a dele. Portanto, dar a importância aos aspectos psicológicos é muito relevante e é imprescindível para termos uma vida saudável e mais produtiva.
Eu concordo consigo que no tempo do Covid-19 e a história do confinamento, houve um excesso de informação, quase que querendo ironizar, brincando, quase que se pedia às pessoas, poça, então vocês não estão mal, não vejo pouca gente a chorar, a sofrer, a gritar, quer dizer, como é que é possível vocês, isto vai ser horrível, e as pessoas continuavam, pronto, mas vai ser horrível, a gente falava com eles e a classe média estava a ver a Netflix até às 4 da manhã e estava com os amigos ao telefone até às 5 da manhã e namoravam não sei o que às escondidas, sabe? Sim, e os pobres, também com baixas exigências, o que também os protege da frustração, provavelmente. Sim, acho que houve, mas nós vivemos muito nesta sociedade hoje em dia nós não nos coibimos, por exemplo, de fazer uma coisa que os psiquiatras proíbem a si próprios. Nós em psiquiatria, isto é um código que a Sociedade Americana de Psiquiatria tem, que chama-se o código Goldwater, que é, nós psiquiatras, não é obrigatório, não é vinculativo, mas é aconselhável. Não devemos falar dos aspectos psicológicos de uma pessoa viva, fazer-lhe o retrato de alguém que não nos deixou aceder à sua vida psicológica. E estar a comentar a sua vida psicológica, dizer-me assim, olha, o que é que acha do primeiro-ministro? Ora, diga-me lá, acha que ele é obsessivo e tal? E eu começar a deambular sobre isso, ou de um indivíduo que matou uma namorada, ou que um pai matou uma filha. E eu estar, como psiquiatra, a fazer o retrato psicológico, psiquiátrico desse debate. Os psiquiatras, há uma regra, que é a regra Goldwater, que tem uma história dos anos 60, de um senador americano, que lhe fizeram isso, e foi uma coisa grave, e eles fizeram uma moratória e disseram, não vamos fazer isto. Eu alinho 100% com isso é vergonhoso. Mas isso tem os psiquiatras. Mas hoje nós temos uma quantidade enorme de não psiquiatras que não se coíbem de opinar da saúde mental ou da patologia mental ou da caracterização mental de qualquer cidadão. Eu sou completamente contra, avesso a isso, e acho que isso é altamente pernicioso, e digo-lhe até mais, é algo que é desestruturante da sociedade. Cada vez nós estamos sempre numa tentativa de dramatização e de tentar explicar à nossa maneira aquilo que muitas das vezes nem tem explicação plausível. E as pessoas fazem isso porque as pessoas sentido das coisas, as pessoas aderem a isso, dá audiências, as pessoas gostam disso. Isso é um espetáculo como outro qualquer, um circo, é um striptease como outro qualquer, mesmo disforme, a pessoa mesmo que não gosta vai olhando de lado. Pronto, isso é uma coisa má, e eu acho que o que está a dizer vai muito nessa onda. Nós estamos muito nesse mundo que infelizmente está a progredir. Houve agora uma tentativa de acabar, por exemplo, com a moratória do Goldwater nos Estados Unidos com o Trump, mas que muitos psiquiatras se recusaram. Sim, nós sabemos, podemos ir lá, mas isso fica para nós. Não é digno estar a parodiar psiquiatricamente um indivíduo. Porque nós estamos treinados, automatizados, a tentar perceber para além do que nos mostram e tentar identificar coisas que estão por trás da face do indivíduo. Mas isto é em 4 paredes. Isto é uma coisa... Lá está, é um desconfinamento descomunal em que as sociedades modernas hoje vivem, em que as pessoas vivem sob o anonimato, têm um poder enorme de aniquilar os outros. Portanto, há também aí uma extraordinária agressividade subreptícia entre nós. Uma última pergunta só sobre a Lei do Orçamento de Estado 2020, foi publicada já no decorrer da pandemia, no final de março. Diz no artigo 270 que em 2020 o Governo dá prioridade à implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, nomeadamente, e agora resumindo várias das 4 medidas,
pôr a funcionar ou pôr em funcionamento as equipas de saúde mental comunitárias de adultos, de infância e de adolescência, em cada uma das 5 administrações regionais, instalar respostas de internamento de psiquiatria e saúde mental nos hospitais de agudos que ainda não têm essas valências, fazer a dispensa gratuita de fármacos antipsicóticos nas consultas de especialidade, a oferta de cuidados continuados, como falamos, integrados de saúde mental, e a requalificação da unidade de psiquiatria forense do Hospital Sobral Cid, em Coimbra. Estamos no início de junho, o que é que foi feito? Nada. Não, isso, repare, eu conheço esse texto. Sim. Já estamos de acordo. Essa coisa do Sobral Cid é um bocado esquisita, porque há muitas outras coisas na psiquiatria forense que é preciso fazer. E este colégio teve problemas com a psiquiatria forense, porque a partir de uma certa altura ninguém queria formar psiquiatras forenses e dar formação a um psiquiatra em psiquiatria forense. E tivemos um problema grave para resolver no país, que felizmente foi muito bem resolvido pelo Colégio de Psiquiatria, mas sobretudo pelo diretor nacional do Instituto de Medicina Legal que está assediado em Coimbra. Portanto, e que nos deu um grande apoio na resolução desse problema. Nós estamos de acordo com isso, nós sabemos isso. Sim, mas tudo bem. O que é que o colégio pode fazer de... O colégio tem uma entidade não remunerada, voluntária. Nós temos escrito muitas coisas sobre isso e esta entrevista também serve para isso. Nós queremos isso e queremos muito mais. Agora, isso está escrito em 2020, mas isso tudo está escrito em 2008. Sim, no isso faz parte do plano. Pronto, e vai estar escrito em 2027. Acha que não avança até lá? Vai avançar, vão fazer mais uma ou duas coisas. Agora, se me disser assim, vai haver um plano com este dinheiro em que de cima a baixo nós vamos dizer assim, ali falta isto, vamos pôr, ali falta isto, vamos pôr, e vamos de cima a baixo. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque quem vai apoiar isso? Quem vai para a rua pugnar com isso? Quem é que vai escrever sobre isso a matar? Quem é que vai criar pressão sobre os grupos parlamentares? Eu já fui 2 ou 3 vezes à Assembleia da República, falei dessas coisas todas. Os partidos escreveram e tal, não serve para nada. Não, ou melhor, não tem servido para nada. O professor Miguel Xavier, que é o diretor do plano, concorda com isto, quer dizer, ele reconhece que nós não temos, todos nós reconhecemos, isto não é um problema de uma pessoa ou de outra. Os psiquiatras não pensam, ao contrário do que as pessoas julgam, nós não pensamos diferentes uns dos outros nas coisas nucleares. Nós lemos mais ou menos os mesmos livros, os doentes, ninguém tem doentes especiais e outros são mais ou menos especiais, conhecemos bem a realidade, estamos todos de acordo. O problema é que, por exemplo, nós temos um problema, repare, olha só, por exemplo, um pequeno problema que serve como uma imagem porque é que nós não temos apoio. Nós aqui há uns anos fizemos uma pressão enorme no governo de então, por causa dos antipsicóticos. Para os doentes que precisavam desses antipsicóticos injetáveis de longa duração da ação, caros, muito caros, novos, que têm muito menos efeitos secundários e isso. Rapidamente fomos insultados por toda a gente porque estávamos no lobby das farmacêuticas. Por isso é que os psiquiatras, em todos os congressos e reuniões, nós falamos disto e dizemos que tem que ser a sociedade civil a fazer isto. Porque se nós nos chegamos, rapidamente podemos estragar isto. Porque as pessoas, imediatamente com a maldade comum que nós já conhecemos, eles querem ganhar dinheiro e tal. Ainda por cima sabendo que isto é para os doentes mais pobres, mais carenciados, nas instituições públicas, dados nos hospitais públicos, ou na comunidade, pelos hospitais públicos. Repare, uma coisa benigna, não temos, nós bem queríamos, e já escrevemos documentos e fomos à Assembleia da República. A última vez foi uma audição do PCP. Eles têm isso escrito, está lá escrito. Quando falamos estes antipsicóticos são caros, que valor é que estamos a falar que uma pessoa paga?
Tem ideia? Varia, mas varia muito do que é com participação. Por exemplo, há antipsicóticos que custam, por exemplo, uma injeção custa 1.000 euros. Mas essa injeção dá para 3 meses. O Estado, o doente pagaria 80, 90 euros, que não tem para o medicamento, mas custaria 1.000, vamos imaginar 1.000 ou 800 ou 700. Mas essa é o que dura para 3 meses. O problema é que se formos a ver 90 dias de prescrição no medicamento, não vai ser muito diferente. E esses medicamentos, para alguns doentes, são melhores. Certo. Mas há injetáveis que são muito mais baratos, 100 euros, de 15 a 15 dias, ou 200 e tal euros mensais. Não é, eu estou a falar apenas do mais caro. E, portanto, mas se o Estado, claro, se quisesse ajudar, forçosamente, pelas leis do mercado, baixaria imenso o preço dos fármacos, porque iria fazer uma central de compras, grande produção. Por exemplo, uma das coisas que quer ver, ninguém liga. Um doente seropositivo para o VIH é tratado com os melhores antirretrovirais que existem na América. É tratado no Porto igual que em Vila Real, em Bragança, em Castelo Branco. Mas eu garanto-lhe, e esta é uma garantia que eu lhe dou, que há hospitais em Portugal em que está vedado a aquisição de certos antipsicóticos. Portanto, um doente psicótico que precisa no Porto do medicamento X tem-no gratuitamente no seu hospital. Mas num hospital periférico, esse hospital não fornece. Mas porquê? Porque não compra, diz que é caro, não está para comprar. E, portanto... Mas isso é uma decisão da administração dos hospitais? É uma decisão da administração do hospital, com certeza. É uma decisão da administração do hospital. Claro, dir-me-á, não haverá uma responsabilidade também dos psiquiatras desse hospital que não dizem assim, olha, meu amigo, ou você me dá isto ou estamos mal. Acredito, com certeza. Ou até me poderá dizer, mas os psiquiatras daquele hospital acham que não é assim tão benéfico, custo-benefício. Mas isso não é verdade. A psiquiatria está com um problema sério em termos, olha, estamos a falar só de medicamentos. Por exemplo, que é, voltamos à nossa conversa inicial, que é, toda a gente fala dos efeitos secundários dos fármacos, mas ninguém fala dos efeitos secundários da psicoterapia. Mas falemos do problema dos fármacos. Os fármacos têm um problema complexo, que é a psiquiatria está sem medicamentos. Nós não temos medicamentos novos, tirando os antipsicóticos, que estão a sair novos, porque também o alvo das psicoses é mais fácil farmacologicamente de determinar. Mas é triste nós estarmos a utilizar em 98% dos doentes deprimidos, por exemplo, antidepressivos bons, eficazes, bons, que têm 30, 32 anos. O Prozac sai em 1987. E nesse ano saíram 4, que são todos vendidos hoje em grande quantidade. O mais vendido no mundo saiu em 88. Nós estamos a utilizar fármacos qual é a especialidade que está a utilizar fármacos de primeira linha para ansiedade e depressão com 30 e tal anos. Porque não há fármacos novos e eficazes. As benzodiazepinas. Todas as benzodiazepinas, a primeira foi sintetizada em 56 ou 58, era o famoso Librium, tranquilidade, que foi uma epidemia, foi uma pandemia de compra nos Estados Unidos no final dos anos 50. Tinha um marketing maravilhoso. E hoje há uma prescrição brutal. Nós estamos a falar de medicamentos que têm 60 anos. Nós não temos medicamentos porque ninguém tem dinheiro. Houve laboratórios que estavam especializados há muitos anos na investigação de medicamentos para o sistema nervoso central. Abandonaram. Porque é muito caro. Tem maus resultados. É difícil. Nós estamos com esse problema entre mãos, que é nós estamos a tratar doentes com medicamentos de 30 e tal anos. Que é triste. A tratar... as psicoterapias também têm mais. Quem inventou a terapia cognitiva vai fazer 99 anos agora em julho. Ainda está vivo, mas já inventou para aí há 70 anos também.
O T-Beck ainda está vivo. Ontem estava vivo. Vai agora fazer 99 anos em julho. Tem graça, senhor. Mas nós não temos fármacos. Os antipsicóticos, repare, os antipsicóticos não. Sim, há uns antidepressivos mais recentes, mas não têm a eficácia nem as vendas representam 2, 3%. Não sei ao certo, porque eu não tenho esses dados. Agora, os antipsicóticos, que temos antipsicóticos novos, veja a dificuldade de acesso. Agora imagine que vinham antidepressivos novos. Deus me livre, tínhamos aí um problema ainda mais complexo. Portanto, ainda por cima a psiquiatria é pouco exigente. Nós não temos tecnologia. Ponto 1. Ponto 2, os nossos medicamentos são antigos. Ainda por cima isto está uma desgraça. Não há carros para fazer psiquiatria comunitária. Não temos psicólogos em número suficiente. Não temos psiquiatras em número suficiente, que o Estado não contrata. Não temos enfermeiros especializados em número suficiente. Não temos terapeutas ocupacionais, assistentes sociais em número suficiente. Somos o parente pobre, somos uns desgraçados, com certeza. Olha, eu diria que nós precisamos de uma pandemia para o Estado investir em ventiladores para a psiquiatria. Nós precisamos de um forte de milhares de ventiladores para a psiquiatria. Ventiladores psiquiátricos e psicológicos. Nós precisamos de um investimento. Só que voltamos ao mesmo, isto é uma política muito antiga, não é um problema exclusivamente português. Isto não é um problema português. Isto é um problema no mundo inteiro. É um problema humano. Quer dizer, ninguém tem problemas com alguém que tem uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, ou uma psoríase, tem uma ideia sobre isso. Outra coisa é uma pessoa que está deprimida, ou que tem ideias de suicídio, ou que tem rituais muito intensos de verificação ou de acumulação, porque tem uma perturbação obsessiva compulsiva, ou que tem uma anorexia nervosa, ou porque tem uma atividade. Eu compreendo que o core da psiquiatria em si mesmo, em termos humanos, separa as pessoas ou aumenta o distanciamento pessoal, como diziam os doentes no meu país. Eu compreendo que o próprio objeto da nossa arte traz esse problema. Mas nós precisamos, no século XXI, tão letrado no mundo ocidental, dinamizar as sociedades porque se nós estamos a caminhar para uma sociedade cada vez mais económica, de bem-estar, sabendo que a depressão é a segunda causa de absentismo, com enormes custos, a psiquiatria sempre teve esta ideia, que foi convencer os decisores. Está há muitos anos a bater nesta tecla, mas isto não entra. De que tem muitos custos sociais. Os centenos do mundo não ouvem que é uma jogada interessante, mas eles já perceberam, não dá. Mas é uma jogada verdadeira, é um argumento verdadeiro, que é as perturbações psiquiátricas, sobretudo a ansiedade e a depressão, mas a POC e outras que tais, o alcoolismo, a toxicodependência, as demências, ou seja, o tratamento precoce é nuclear para aumentar o PIB, para enriquecer um país, para pôr as pessoas a trabalhar mais e melhor. Portanto, este é um dado que nós investimos há muitos anos, mas ele é verdadeiro, não é bluff, só que não passa. Qualquer economista de jeito, ou professor de finanças de jeito, dizia assim, pronto, uma fatia grande do orçamento tem de ser para recuperar pessoas que partiram pernas ou partiram cabeças, para virem para o mercado de trabalho, para serem úteis, para termos mais uma pessoa deprimida tem uma rentabilidade mais. Por exemplo, as pessoas dizem assim, os portugueses têm uma taxa de, como é que se diz, de produção, produtividade baixa, relativamente aos alemães, aos italianos, parece que é verdade. Eu não nego, não me meto nisso. Mas não tenho ilusões. Parte disso tem a ver com os 600 mil alcoólicos graves que nós temos em Portugal, os toxicodependentes graves que temos em Portugal, as depressões que temos em Portugal não tratadas,
a quantidade incrível de pessoas de baixa, a pobreza humana e social que temos. Se queremos, porque isso é uma questão matemática, a produtividade é uma questão matemática, é pôr as pessoas a produzir mais pessoas, menos pessoas, per capita, nós sabemos como é que essas contas se fazem. Vamos pegar nessas pessoas e torná-las úteis à sociedade, produtivas à sociedade. Até essa mensagem não dá, não chega, não faz nada. Estamos à espera de algum publicitário que tenha uma ideia mais vigorosa, que ajude a alterar o paradigma do apoio destes doentes. Por exemplo, as unidades religiosas e sociais não precisaram, acudiram, porque têm os seus paradigmas bem estruturados. As sociedades modernas não têm. Muito na ideia do salve-se quem puder, do neocapitalismo, neoliberalismo, e portanto é um mercado que funciona e as pessoas têm por aqui e por acolá e que se vão safando. Mas isto não é verdade. E as pessoas não têm aptidões e capacidades, muitas delas, quando doentes. As pessoas têm de perceber que eu com uma perna partida ainda penso bem. E posso ir de Uber para o emprego e continuo a produzir bem porque estou a cozer qualquer coisa. Mas se eu tiver o meu aparelho psicológico a funcionar mal, eu funciono mal como indivíduo. E isso desencadeia uma miríade de consequências que vai impactar com toda a minha vida e a vida da sociedade. A sociedade vai empobrecer. Não é que eu não acredito que nós tenhamos mais doentes mentais do que essa coisa de terceiro do mundo. Isso é tudo uma... Lá está. Eu também acho que esses exageros contribuíram. Porque repare, se isso fosse verdade, o Portugal ser o terceiro país em 197 que tem qualquer coisa mais de mal, eu acho que Portugal parava. O terceiro em 190 parava. Era uma coisa dantesca. É porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós sabemos que isso é uma pura mentira, não é? Mas sim, temos a patologia mental do mundo ocidental, europeu. Sim, estaremos aqui na média da Espanha, da França, da Inglaterra ou da Alemanha. Não vejo porque senão. As respectivas percentagens consoante os estratos sociais, económicos, culturais, educacionais, por aí abaixo. Claro que se nos compararmos à Suíça ou à Alemanha, vamos ter dificuldades. Mas países similares ao nosso, não. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, o Pedro Miguel Santos fez a edição, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Nuno Viegas, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento, já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt/contribuir. Até já.